Seja bem-vindo à 104ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula eu irei resolver esse exercício, que pede para resolver os sistemas de equações do item A e B. Iniciando aqui a resolução pelo item A, eu tenho 2 menor ou igual a 2 vezes x mais 2, que é menor ou igual a 4x. Bom, para resolver isso aqui é muito simples. Eu tenho que montar o meu sisteminha. Eu vou ter em cima 2 menor ou igual a 2x mais 2, e embaixo 2 vezes x mais 2 menor que 4x. Próximo passo, isolar os fatores comuns aqui. Então, vou ter menos 2x menos 2 mais 2 menor que zero. Por quê? Eu estou pegando 2x mais 2, passando para esse outro lado da relação. Após isso, eu vou fazer também embaixo. Eu vou pegar aqui embaixo, pegar aqui 2x mais 2 menor ou igual a 4x. E também eu vou pegar o 4x e passar para o lado de cá. Eu vou botar 2x mais 2 menos 4x, menor ou igual a zero. Resolvendo aqui, vou ter menos 2x menor ou igual a zero e menos 2x mais 2 menor ou igual a zero. Prosseguindo, eu tenho aqui duas equações polinomiais do primeiro grau. O que eu vou ter que fazer para resolver isso aqui? Vou ter que descobrir as raízes de cada uma. Então, pegando aqui a primeira, menos 2 vezes x, vou igualar a zero. Quero descobrir sua raiz, então tem que saber o quê? O valor de x, o valor onde o desenho do gráfico da raiz toca no eixo x. Seguindo, eu vou ter o quê? X igual a 0 dividido por menos 2. Qualquer coisa, 0 dividido por menos 2 é o próprio zero. Portanto, a raiz dessa função é x igual a 0. Segunda aqui vai ser o quê? Menos 2x mais 2 igual a 0. Vou pegar o 2 e passar para o outro lado, vou ficar com menos 2x igual a menos 2. X, portanto, vai ser igual ao quê? A menos 2 dividido por 2, isso dá 1. Então, a raiz aqui é x igual a 1. Tendo as raízes em mão, vou avaliar os seus sinais. Então, aqui, ambas as funções são decrescentes, por quê? Porque o valor do coeficiente angular de ambas, ou seja, o valor que multiplica x, é negativo. Então, seu sinal vai ter essa configuração. Antes da raiz, eu vou ter o quê? Correspondentes de y para x positivos, e depois o valor da raiz correspondentes em y negativos para x. Às vezes perguntar, mas como assim correspondente? Simples, gente. Imagine que aqui no x eu substitua por um valor maior do que a raiz aqui. A raiz desta aqui é zero. Se eu colocar aqui no x1, eu vou ter o quê? Menos 2 vezes 1, menos 2. Isso quer dizer que quando x for 1, y será menos 2. E qualquer outro valor acima do valor da raiz que eu coloque aqui no x, vou ter o quê? Y negativo. Agora, qualquer valor que eu coloque abaixo do valor da raiz, vou ter correspondente y positivo. Aqui na outra função, a mesma coisa vai se dar. Qualquer valor que eu coloque seja acima de 1 no x, vou ter o quê? Correspondente em y negativo. Qualquer valor em x que eu substituo aqui que seja inferior ao da raiz, vou ter o quê? Correspondente em y positivo. Agora, o sistema me pede aqui, menor ou no mínimo igual a zero para ambas. Agora, quando é que eu vou ter o quê? Resultados de y correspondentes em y são menores ou no mínimo iguais a zero. Ou seja, do valor da minha raiz para trás. Sendo assim, o primeiro conjunto verdade é o que? X pertence aos reais, tal que x é maior ou no mínimo igual a zero. Por que maior ou no mínimo? Porque são valores menores ou no mínimo igual a zero. Menor que zero quer dizer o quê? Quando é que eu vou ter y negativos? Depois do zero. Para ser igual, tem que ser o quê? Na própria raiz. Então, x maior ou no mínimo igual a zero, que é a raiz. Para cá, eu vou ter o quê? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 1. Assim sendo, eu tenho aqui meus conjuntos verdades, vou fazer o que? A intersecção dos meus conjuntos. Eu tenho aqui a minha primeira raiz no zero. É um intervalo fechado. Segue nesta direção aqui, na direção direita, né? Para cá, nos valores positivos de x, que terão que correspondentes negativos em y. Por que é fechado? Porque tem esse símbolo aqui de igual. Sempre que você tiver esse símbolo de igual, o intervalo é fechado. Então você tem a bolinha aqui preenchida.
Se você tiver aí, ó, intervalo aberto, que é a bolinha vazia, um círculo vazio, isso significa o quê? Que não tem esse símbolo de igualdade, quer dizer o quê? Valores maiores ou menores, mas não o valor da raiz. Aqui, ó, tem o quê? Raiz igual a 1. Portanto, a intersecção dos dois sistemas, a intersecção do sistema, né, que vai ter o primeiro e o segundo conjunto, a intersecção dos dois conjuntos, vai ser o quê? Vai ser todo valor maior ou igual a 1. É o que vai atender as duas relações. Por quê? Porque é simples, ó. Ambos se direcionam para a direita no plano cartesiano, se direcionam para valores positivos. O 0 aqui também se direciona para a direita, valores positivos. O 1 se direciona para a direita. Então, esta resposta aqui, ó, atende ao sistema como um todo, atende às duas equações que tem no sistema. Portanto, a verdade assim, ó, deste sistema que vai atender às duas funções que há nele, será o que x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 1. Agora, indo aqui para o item B, o processo é o mesmo do item anterior. Vou pegar a primeira aqui, ó, 4 vezes x menor ou no mínimo igual... Não, 4 vezes x menor ou igual menos 4x mais 8. Menos 4x mais 8 maior ou no mínimo igual a 4x. Depois vou pegar o menos 4x mais 8 menor ou igual a 4x mais 12. O que eu vou fazer? O mesmo que eu fiz no item anterior. Vou pegar esses fatores aqui e passar para o lado de cá. Em ambas, né? Em ambos os termos. Então vou ter aqui, ó, menos 4x mais 8, passo para cá, vou ter 4x mais 4x menos 8. Sinais se invertem. Aqui embaixo vai ter a mesma coisa, menos 4x passa para cá, 12 passa para cá, vai ficar o que? Negativo. 4x passou para cá, vai ficar negativo. Então tem menos 4x mais 8, menos 4x, menos 12. O que isso vai me dar? Vai me dar, ó, 8 vezes x menos 8 em cima, menos 8 vezes x menos 4 embaixo. Ambos os termos, ó, menores ou no mínimo iguais a zero. Próximo passo disso aqui. Eu tenho equações polinomiais do primeiro grau. Eu vou zerar o y e vou fazer o quê? Descobrir as raízes. Então vamos lá. 8 vezes x menos 8 vai ser igual a zero. Descobrindo a raiz, vou isolar 8 vezes x. Passo 8 para o outro lado, fica positivo. Vou ter 8 vezes x igual a 8. Isolando x, tem o quê? 8 dividido por 8, tenho 1. Então a raiz aqui, ó, da primeira função vale 1. Da minha f de x, né? Você pode chamar isso aqui de f de x, a de segunda aqui de g de x. Então tem aqui, ó, x igual a 1. Vou fazer o mesmo para a segunda função, a minha g de x. Menos 8 vezes x menos 4, o que eu vou fazer? Pego o menos 4 e passo para o outro lado. Vai positivo. Mudou do lado de igualdade, altera o sinal. Pego o x aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 8 e estar multiplicando ele, eu vou passar para lá dividindo. Vou ter 4 sobre menos 8. 4 sobre menos 8, eu posso simplificar isso aqui. Divido em cima e embaixo por 4. Vou ter o quê? Menos meio. Portanto, ó, x é igual a menos meio. Esta aqui é a raiz da minha g de x, da minha segunda equação. Da minha segunda função polinomial. Então, agora que eu tenho elas, vou avaliar os seus sinais. Eu vou ver qual é a verdade para cada uma delas. Então, me pede aqui, ó, 8 vezes x menos 8 tem que ser menor ou no mínimo igual a zero. Onde é que eu vou ter valores menores ou no mínimo iguais a zero? Tendo em mente, ó, que esta função aqui ela é crescente. Ó, o valor que multiplica x é positivo, então a minha função é crescente. Quer dizer o quê? Que após a minha raiz, todos os correspondentes de x serão o quê? Positivos, todos os correspondentes em y. Ou seja, qualquer valor que eu colocar aqui no x, que seja maior que 1, eu vou ter um valor de y positivo. Ou seja, 8 vezes 2, 16. 16 menos 8, 8. Isso quer dizer o quê? Quando x for igual a 2, y vai ser igual a 8. Qualquer valor inferior à minha raiz que eu coloquei aqui, ó, vou ter o quê? Um correspondente y negativo. Para a minha segunda função aqui, menos 8x menos 4, é o inverso. Por quê? Porque essa aqui é uma função decrescente. O valor que multiplica meu x, ele é negativo. Meu coeficiente angular é negativo. Se eu tenho coeficiente angular negativo, o que isso me diz? Que a minha função é decrescente. Sendo assim,
eu tenho o quê? Que os meus valores, meus correspondentes em y negativo vão ser o que? Qualquer x superior ao valor da minha raiz. Portanto, para o primeiro caso aqui, eu tenho que x pertence aos reais, tal que x tem que ser o que? Menor ou no mínimo igual a 1. Porque a partir daqui eu vou ter o que? Minha função vai ser o que? Menor ou no mínimo igual a 0. Agora, para minha segunda função aqui, é o oposto. Ó. X tem que ser maior ou no mínimo igual a menos meio. Porque a partir daqui que eu tenho correspondentes para y de 0 para baixo. Bom, agora eu vou fazer o que? A intersecção de ambos os sistemas. Vocês podem perceber que os sistemas, cada resposta, né, se propaga para um lado diferente. A primeira minha função aqui, ela quer o quê? X menores ou no mínimo iguais a 1. Então tem aqui, ó, de 1 para a esquerda. Por quê? É de 1 para baixo. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ou seja, de 1 para baixo, até englobar todos os fatores negativos. Já aqui no meu segundo conjunto da minha resposta da minha g de x, o que eu tenho? É de menos meio para cima. Todos os valores acima de menos meio. Então, quando eu fizer a intersecção de ambos, como ambos estão em sentidos opostos, o que eu vou ter? Eu vou ter um intervalo fechado entre ambos. Então, a resposta que atende à intersecção do primeiro e do segundo conjunto é o quê? É V sendo igual a X pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a menos meio e menor ou no mínimo igual a 1. Esta é a resposta final deste exercício. Por que isso aqui, ó, fechadinho? O intervalo está fechado ó, porque tem esse símbolo de igualdade. Se não tivesse, seria o quê? Intervalo aberto aqui, e eles ficariam também entre esses dois valores. Só que o 1 e o menos meio não faria parte, né? Seriam os valores que estariam entre menos meio e 1. Bom, eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você não entendeu, deixe suas dúvidas nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até a próxima aula.